Fala pessoal, chegamos na nossa aula 4.7. É uma aula aí que a gente vai tentar resumir um pouco daquilo que a gente aprendeu, quais são as principais conclusões que a gente tira desse relacionamento, né, desses conhecimentos de área de conhecimento, grupo de processos, como é que eu utilizo tudo. Beleza? Vamos lá. Pessoal, pontos chaves para que você guarde no seu coração com muito carinho. Vamos lá. Áreas de conhecimento são perspectivas de um projeto, assim como são as restrições, tá? São faces importantes de serem trabalhadas para conseguir sucesso. Lembra comigo? Recurso, custo, tempo, qualidade, escopo, stakeholder, risco, aquisições, um monte de outras coisas, beleza? Grupos de processos podem ser encarados, né, como a separação de como o projeto decorre. Ou seja, o projeto inicia, eu seto algumas coisas para ele poder iniciar, coloco o meu termo de abertura, identifico as partes interessadas, depois eu avanço, faço o planejamento de um monte de coisa, executo aquilo que foi planejado, monitoro aquilo que está sendo executado e depois encerro o projeto ou a fase. Legal? Então, é como se a gente fizesse uma separação do tempo que o projeto decorre. Ele vai passar obrigatoriamente por essas 5 fases aí, por esses 5 grupos de processos, legal? Independentemente da natureza do projeto, tá? Se ele é adaptativo, se ele é híbrido, se ele é preditivo, os 5 grupos de processos estarão presentes, tá bom? As nossas áreas de conhecimento, pode ser que em alguns projetos, algumas delas deixem de existir. Por exemplo, aquisições, tá? Nem todo projeto tem a área de aquisições. Às vezes, dentro de um projeto, você tem pouquíssimos stakeholders, por exemplo. Então, é uma área que você não vai querer desenvolver tanto. A sua organização, às vezes, ela é muito tolerante ao risco. Ou o seu projeto envolve pouco risco. Então, não é uma área que você vai atuar tanto, percebe? Ou seja, o seu esforço ele vai ser diferente para cada área, a depender do projeto. A mesma coisa, o seu esforço ele vai ser diferente para cada grupo de processo, a depender do projeto. Mas é fato que todos eles existem. Legal? Se eu estou num projeto preditivo, o meu esforço de planejamento ele é muito grande lá no início. Se eu estou num projeto adaptativo, o meu esforço de planejamento ele é quebrado em vários pequenos ciclos, favorecendo o aprendizado, favorecendo a entrega de feedback, beleza? Então, essa é que é a diferença que acontece. Em cada grupo de processo, você precisa olhar para as perspectivas importantes do projeto, as áreas de conhecimento. Ou seja, quando eu estou falando de iniciação, poxa, você tem que olhar para a integração, você tem que olhar para stakeholder. Quando eu estou falando de planejamento, você tem que olhar para um monte de áreas de conhecimento. Execução, a mesma coisa. Monitoramento e controle, igualzinho. E no encerramento, apenas integração. Tá? Então, essa é a lógica. Você interpreta aquela tabela na sua cabeça, leia ela por colunas, tá bom? Use e abuse do tailoring. Eu já cheguei a falar isso em alguns momentos, mas só para reforçar para você. Tailoring é sobre adaptar uma caixa de ferramentas que você tem para o seu contexto. O PMBOK, pessoal, nada mais é do que uma caixa de ferramentas gigantesca. Ele tem 49 processos para que você utilize. Todos eles têm o objetivo de melhorar o sucesso do seu projeto, melhorar os resultados do seu projeto. Mas pode ser que ele não caiba na sua realidade. E se assim acontecer, não tem problema, você simplesmente não vai utilizar, tá bom? Não é um pecado, você não precisa seguir à risca tudo que está ali. Por isso que o livro, ele é consultivo, não é para você aplicar tudo, é para você aplicar aquilo que faz sentido, aquilo que é necessário para produzir valor, tá? Lembre-se de que desperdício não é bom. Eu te convido também a fazer uma pequena reflexão de como que de todo esse conhecimento aqui que a gente está adquirindo até o presente momento se aplica na sua realidade. Se você quiser, pode escrever aqui, tirar alguma dúvida, perguntar sobre alguma especificidade da sua área, como é que determinada coisa se aplica, conversa com a gente, tá? Mas faça essa reflexão. Por fim, existe um overlap ali dos grupos de processos e dos próprios processos, né, dentro do mesmo grupo, dentro do tempo do projeto, porque não é linear. Lembra que eu falei com você
Eu mostrei aquele gráfico, né, que falava que processos de iniciação, eles têm o seu início, lógico, no início do projeto, eles vão até ali a metade do início, mas os processos de planejamento, eles iniciam e percorrem boa parte do projeto, o de execução também inicia lá no início e percorre até o final do projeto, então existe um overlap muito grande. E mesmo dentro de variados processos, a gente também tem interseções, tá? É preciso ficar muito ligado nisso. Um OBS que eu coloco ali embaixo, que está bem pequenininho, né? Só para a gente poder não esquecer de falar, que é o seguinte: há uma aplicação diferente entre você estar dentro de uma empresa que trabalha com projetos para dentro dela, tá? Para dentro de uma rede que pertence a ela, para dentro dela mesma, ou você está numa consultoria e fazer um projeto para o seu cliente, para um cliente externo. Eu vou dar um exemplo, tá? Cara, é difícil quando você está dentro de um projeto e você quer fazer uma negociação rápida, senão você vai perder o cliente. Você levar aquele tempão planejando tudo, cara, é difícil. Então, às vezes, a gente suprime algumas coisas da fase de planejamento, sobretudo, para conseguir ter uma negociação um pouco mais rápida. Eu não espero ter tudo para poder negociar. Beleza? Então, toma cuidado nisso, não se sinta mal porque você não está executando todos os processos. Na sua realidade, realmente pode ser diferente. E é o caso da consultoria, onde a gente suprime várias das coisas para proporcionar um pouco mais de velocidade ali. Senão a gente acaba perdendo o cliente, perdendo oportunidades. Beleza? Pessoal, só para poder fechar, relembre dessa figurinha que é bastante importante. Overlap de processos, como eu comentei ali no ponto anterior, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, comentário, feedback, interação, deixem aqui no vídeo, utilizem a plataforma, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.